Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! A palavra básica desse contexto todo, para mim, é vazio. Vazio. Eu sinto um imenso vazio. Então, a gente não tem mais casa, nossa casa foi tomada, né? Nós não temos mais espaço público e privado, está tudo muito misturado, né? Nada mais é privado. Quer dizer, e assim, o nosso espaço, ele tornou-se um espaço de opressão, o nosso único espaço que temos, que não sabemos se é público ou se é privado, ele se tornou um espaço de opressão, porque é um espaço em que nos é cobrado, nós temos muita cobrança externa que aparece nesse aparelhinho aqui, e que a gente tem que dar conta de fazê-lo, né? Então, é muito complicado, e assim, o conhecimento, esse conhecimento sistematizado, ele não existe, né? Eu preciso ouvir narrativas, até porque, quando, me parece, a gente fala de modo mais generalista, é como se esse modo generalista, ele não nos afeta tanto no sentido de quando tem nome, quando tem sobrenome, quando tem família, quando é especificado. E aí eu pensei, eu tenho que pegar algumas famílias, alguns alunos, meus alunos, que é também da região norte aqui de Cascavel, que é também de um bairro periférico aqui de Cascavel, e ouvir o que eles têm para dizer com relação a essa educação remota. É surpreendente e assim, surpreendente e desolador aquilo que eles trazem como a sua realidade com relação ao que é para eles esse ensino remoto. Então, assim, pessoas, ouvi famílias cuja mãe não é alfabetizada, que trabalhava, enfim, trabalhava antes da pandemia como empregada doméstica, depois da pandemia, então, ficou desempregada, que, então, não sabia, até o momento, como sustentar esses filhos, vivia uma angústia danada por conta disso e por conta, principalmente, de como fazer para que essa criança, então, tivesse uma outra realidade que não a dela, que essa criança, então, continuasse nessa relação de aprendizado e tudo mais, que são os filhos dessa pessoa que eu ouvi, uma mulher que sonha, né, em uma criança, uma menina de 13 anos que sonha em ser médica, né, e que a mãe, né, nunca ouviu, nem a criança, nunca ouviu falar de uma universidade pública, nunca ouviu falar de cotas raciais, de cotas sociais, nunca ouviram falar. Quer dizer, então, que tipo de cidadão o Estado está formando? É uma boa pergunta, se a gente começar a partir dali, a partir desse vazio. Quer dizer, essa família não sonha com uma filha médica, mas veja, não é difícil você pensar que esse sonho ele vai ser sonho. Se a educação, se esse modelo, se o conhecimento ele não for sistematizado, de fato, ele não vai passar de sonho. Conversei com uma outra família, cuja mãe também, sozinha, está fazendo tratamento para câncer, né? E ela dizia uma coisa que me impressionou demais. Ela disse que, em determinado momento, quando o filho assistia, o menino de 6º ano assistia às aulas pela televisão, aquela fala da professora entrava fundo, mas fundo na cabeça dela, que ela não aguentava. Ela não aguentava. Doía a cabeça, doía o corpo dela. E ela se arrastava, olha que coisa, ela se arrastava, porque ela não conseguia, ela estava no processo de quimioterapia, ela voltava
extremamente debilitada, e ela se arrastava até a sala onde estava o filhinho dela, de 10 anos, com um amiguinho também de 10, que não conseguiam, evidente, não conseguiam se concentrar 4 horas seguidos numa televisão. E que com isso vinha também a cobrança dela com relação a como ela se sentia como mãe. E ela diz que esse processo só fez piorar esse tempo que ela tinha, então, para se recuperar da quimioterapia, para que depois de um mês, ela pudesse ir para a próxima quimioterapia. Quer dizer, então esse tempo, junto com essas aulas remotas, fez com que ela se sentisse uma mãe relapsa, porque ela não conseguia fazer o filho dela parar e prestar atenção nessa aula. Quer dizer, ela trazia para ela a culpa. Então, vocês imaginam de que modo, né, os nossos alunos estão sendo tratados, de que modo as nossas famílias, as famílias de nossos alunos estão sendo tratados. Ela não tem internet, a maioria não tem internet. Usa a internet paga pelo celular. Então, dizer, também ouvi estudantes do ensino médio que são extremamente conscientes na medida em que eles vão dizendo: eu não estou aprendendo nada, eu não quero fazer, eu não tenho a menor vontade de fazer, porque não tem sentido. Alunos de 15, 16 anos me relatando desse modo isso. O pai de um dos alunos, de uma das alunas, também de 6º ano, um homem assim, também semi-analfabeto, que disse no final: o que deveria ser feito é parar tudo, afinal de contas, a nossa vida está em risco. O conhecimento acadêmico dele é limitado, no entanto, ele tem um conhecimento de vida espetacular para dizer que o que deveria ser feito é começar tudo de novo o ano que vem. Quem está no 6º vai para o 6º, quem está no 7º, enfim. Porque do modo como está, levando as atividades impressas, porque ele também não tem internet em casa, a menina chega, faz as atividades, demora um dia para fazer as atividades, nem isso. E nos demais 14 dias ela não tem o que fazer, porque ela não tem livro, os livros não são dados a ela, né? Ela não tem, enfim, ela não tem estímulo, não tem absolutamente nada, por mais que ele fale, mas não tem escola, né? Então, eu penso que no momento em que a gente começa a nomear, no momento que a gente começa a conhecer histórias particularizadas, a gente percebe o quanto esse modelo é um modelo falido, o quanto esse modelo é um modelo para segregar ainda mais os nossos jovens, para segregar ainda mais, para transformá-los ainda mais em tarefeiros, como bem disse a colega Andréia, né? Quer dizer, então, para, na verdade, ceifar os sonhos desses nossos alunos. Porque entre eles, né, essa menina que quer ser médica, a menina que quer ser jornalista, a menina que sonha, o menino que sonha, o menino que quer ser advogado, quer dizer, que sonham, né? E que, de repente, nesse modelo excludente, nesse modelo em que, na verdade, o que menos está contemplado ali é o conhecimento, é difícil, né? Então, assim, a gente passa, ao ouvir essas narrativas, a gente passa por um processo ainda muito mais dolorido, que é compreender, não é? O quanto, na verdade, esse modelo é extremamente falido.